E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao estudo do ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo do ácido cítrico, provavelmente, vocês conhecem como ciclo de Krebs. Cientificamente, ele também pode ser chamado, pessoal, de ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Porque quando vocês forem observar a estrutura do ácido cítrico, ele vai ter 3 carboxilas, tá? 3 COHs dupla O. E ele também recebe o nome de ciclo de Krebs em homenagem ao descobridor desse ciclo, que foi o estudioso Hans Krebs. E ele acontece aonde? Na matriz da mitocôndria, tá? Na matriz mitocondrial. Você tem que o processo de respiração celular aeróbica tem 3 etapas. Temos a glicólise, que é um processo anaeróbico, que não precisa de oxigênio, que acontece no citosol do citoplasma. Na presença de oxigênio, vai dar início ao processo do ciclo do ácido cítrico, certo? Que acontece na matriz mitocondrial. E, por último, lá nas cristas mitocondriais, teremos o processo de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétron, certo? Então, se vocês não assistiram ainda a aula de glicólise, eu recomendo que primeiro vocês assistam a aula de glicólise para vocês entenderem como é que esse piruvato surgiu, tá? Porque esse piruvato ele vai entrar nesse ciclo aqui, certo? Mas para saber de onde surgiu esse piruvato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como é que ele surgiu, tá? Como aconteceu esse ciclo de Krebs. E se você já assistiu aquela aula, você pode observar que foram formados 2 piruvatos. Então aqui eu estou esquematizando o que vai acontecer com um desses piruvatos. Mas saiba que o que está acontecendo com esse piruvato está acontecendo com o outro também, certo? É porque não dá para desenhar no caderno os 2 piruvatos, senão não ia caber. Mas saiba que todos os produtos que são aqui gerados, eu vou ter depois que multiplicar por 2. Por qual motivo? Porque são 2 piruvatos gerados, consequentemente são 2 piruvatos que vão entrar no ciclo do ácido cítrico. Então todos os produtos têm que ser multiplicados por 2, nesse caso. Aí vamos lá. Tive que parar um pouquinho por conta que passou um carro de som. Mas vamos lá. Esse piruvato, pessoal, para ele conseguir entrar no ciclo do ácido cítrico, tá? Ou seja, no ciclo do citrato, porque citrato é ácido cítrico, tá? A mesma coisa. O que vai acontecer? Esse piruvato, ele vai sofrer a ação de um complexo enzimático muito complicado, que é o chamado complexo piruvato desidrogenase, que é o PDH. Esse complexo piruvato desidrogenase é formado por 3 enzimas. A piruvato desidrogenase, que é a E1, a dihidrolipoil transacetilase, que é a E2, e a dihidrolipoil desidrogenase, que é a E3. Então, ou seja, quais são as enzimas que formam o complexo piruvato desidrogenase? Piruvato desidrogenase, dihidrolipoil transacetilase e dihidrolipoil desidrogenase. Só que esse complexo ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Ele vai ter que possuir alguns cofatores para ajudá-lo. E esses cofatores são quem? A coenzima A, ligada ao enxofre, tá? Ela está aqui reduzida. Você vai ter também o TPP, o lipoato e o FAD. O NAD oxidado, que depois será reduzido. Quando eu junto tudo isso aqui com o complexo enzimático do complexo piruvato desidrogenase, o piruvato vai se transformar em acetil coenzima A. Então, como é que vai acontecer? Vamos lá. O piruvato vai sofrer a ação do complexo piruvato desidrogenase, no qual você vai ter a entrada da coenzima A. Ao mesmo tempo, você vai ter a ação da TPP, do lipoato e do FAD, atuando como cofatores com o complexo piruvato desidrogenase. O NAD oxidado, ele vai ser reduzido. Por quê? Porque o NAD ele vai oxidar o piruvato. No momento que ele oxida alguma coisa, ele se reduz. Lembra que uma oxidação é perda de elétrons e uma redução é um ganho de elétrons. Então, esse NAD vai oxidar o piruvato e vai se transformar em NAD reduzido. Com isso acontecendo, esse piruvato vai sofrer uma descarboxilação e vai perder uma molécula de gás carbônico. Pronto, já tivemos aqui, ó. Esse gás carbônico sendo liberado, como o piruvato perdeu um carbono, a gente chama de descarboxilação. Depois de tudo isso,
é que esse piruvato, que tinha 3 carbonos, vai virar um acetil coenzima A, que agora tem 2 carbonos. E um desses carbonos aqui foi para onde? Saiu com gás carbônico. Essa descarboxilação fez com que o piruvato perdesse um carbono e o acetil coenzima A passa a ter apenas 2 carbonos. Essa coenzima A, pessoal, ela é derivada de uma outra vitamina do complexo B, que é a vitamina B5, tá? A vitamina B5 também é chamada de ácido pantotênico, beleza? Agora, esse acetilcoenzima A vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Como é que ele vai funcionar? Primeiro, esse acetilcoenzima A, para ela entrar nesse ciclo, ela vai ter que se condensar com uma molécula de oxaloacetato. O oxaloacetato é também chamado de ácido oxaloacético. E ele tem 4 carbonos. O acetilcoenzima A tem quantos carbonos? 2 carbonos. Eles vão se juntar para formar o ácido cítrico ou citrato, que tem quantos carbonos? 6 carbonos. Mas como é que isso vai acontecer? Você vai ter a ação de uma enzima chamada citratossintase. Essa enzima citratossintase vai fazer com que o acetilcoenzima A se una ao ácido oxaloacético através de uma reação de condensação, no qual você vai ter a entrada de uma molécula de água e a saída da coenzima A. Lembra que aquela coenzima A tinha entrado do piruvato para o acetil? Agora, entrando aqui, juntando o ácido oxaloacético com o acetilcoenzima A, essa coenzima A vai sair, certo? Nesse caso, juntando 4 carbonos do ácido oxaloacético com 2 carbonos da acetilcoenzima A, vai formar o citrato ou ácido cítrico, que tem 6 carbonos, certo? Isso aqui é o ácido cítrico, tá, pessoal? Por isso que é o ciclo do ácido cítrico, é o ciclo desse carinha aqui. E esse, lógico, né, pode ser chamado também de ciclo do ácido tricarboxílico. Porque se você observar a molécula do ácido cítrico, ele vai ter 3 carboxilas, tá? Por isso que é um ácido tricarboxílico. Essa mudança do citrato, tá, pessoal, em diante no seu ciclo, vai acontecer da seguinte forma. Vai passar por uma reação reversível, observa, sempre que tem essas duplas setas aqui, certo? Quer dizer reversibilidade. Então, esse citrato, ele vai virar o cisaconitato, que também tem 6 carbonos. Se tem 6 carbonos, significa que não sofreu até agora descarboxilação. Mas vai acontecer uma desidratação. Eu vou perder aqui uma molécula de água. Essa perda dessa molécula de água está acontecendo por conta dessa enzima aqui, ó, a aconitase. E nesse caso, o que era apenas citrato, ou ácido cítrico, vai virar cisaconitato, ou cisaconítico, tá, pessoal? E olha que eu acho muito interessante, porque do cisaconitato para o próximo produto, que é o isocitrato, ou então também chamado de ácido isocítrico, o que vai acontecer? Não tem aquela água que foi ganhada? Essa água que foi perdida, perdão, ela vai ser inserida na cadeia agora, você vai ter uma reidratação. Então essa enzima aconitase, primeiro ela desidrata o citrato, aí o citrato vai virar cisaconitato, e depois ela vai hidratar o cisaconitato, só que de uma forma diferente, ao ponto agora dele virar o isocitrato. Só que você viu, não teve descarboxilação, então o citrato tem 6 carbonos, o cisaconitato tem 6 carbonos, e o isocitrato também tem 6 carbonos. Chegando no isocitrato, ele vai sofrer uma reação de oxidação, porque esse NAD+, vai oxidar o isocitrato, no qual esse NAD+, depois vai ser um NAD reduzido, e isso vai acontecer por conta de uma enzima chamada enzima isocitrato desidrogenase. Ela vai formar um ácido chamado ácido oxalosuccínico, ou oxalosuccinato, que, lógico, também tem 6 carbonos. Aí esse oxalosuccinato, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer a ação, aliás, ele vai ter a inserção de um cofator, que é o magnésio, e ao mesmo tempo ele vai também sofrer uma descarboxilação. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Esse magnésio, ele vai interagir com um grupo carbonila do oxalosuccinato. Nesse caso, ele vai facilitar que esse CO2 saia, tá? Facilita essa descarboxilação. Aí depois que esse magnésio
esse magnésio agiu, ele não vai ficar lá na cadeia, ele vai facilitar primeiro essa descarboxilação e depois ele sai, ou seja, ele só entra para ajudar o gás carbônico a sair. E depois ele mesmo vai sair e vai formar no final o alfa-cetoglutarato, certo? Aí agora esse alfa-cetoglutarato tem quantos carbonos? Só tem 5. Aqui tinha 6, mas teve uma descarboxilação, perdeu um carbono. Aí o que era oxalosuccinato passou a ser o quê? O alfa-cetoglutarato, também chamado de ácido cetoglutárico. Esse alfa-cetoglutarato, pessoal, vai sofrer a ação de um complexo, tá? Que é uma enzima alfa do complexo desidrogenase, que é essa aqui. E ela, como é que vai acontecer? Você vai ter a entrada novamente da coenzima A reduzida, né? Você também vai ter uma oxidação pelo NAD+, o NAD+, vai oxidar o alfa-cetoglutarato, e esse NAD+, vai ser reduzido a NAD reduzido, NADH mais H, e ao mesmo tempo você vai ter uma descarboxilação com tudo isso acontecendo. Então aqui tinha quantos carbonos? Tinha 5 carbonos. Passou a ter quantos agora? Só 4. E virou o quê? O succinil coenzima A. Então o succinil coenzima A é o produto do alfa-cetoglutarato depois da ação da enzima alfa do complexo desidrogenase, com a entrada da coenzima A, com a oxidação do NAD e com a descarboxilação. Esse succinil coenzima A, pessoal, observa, são reações reversíveis agora acontecendo. Esse succinil coenzima A, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada enzima succinil coenzima A sintetase. Por quê? Nesse caso, você vai ter primeiro a formação de ATP, vai formar o primeiro ATP. Aí você está vendo aqui o nome GTP. O que vai mudar é porque é o seguinte, enquanto o ATP tem adenosina, o GTP tem a guanosina. Ou seja, energeticamente, eles são muito parecidos, tá, pessoal? Só que, lógico, em animais é mais comum você ter GTP. Nas plantas é mais comum você ter a formação do ATP. Basicamente o que o GDP, que é o difosfato de guanosina, se ele juntar com fosfato, vira o GTP, que é o trifosfato de guanosina. Se for o ADP e esse ADP se juntar com fosfato, vai formar o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Mas energeticamente eles são similares e não tem muito BO com isso não. E ao mesmo tempo, lembra daquela coenzima A que entrou aqui, do alfa-cetoglutarato para o succinil coenzima A? Essa coenzima vai sair novamente, certo? Por ação dessa enzima, a enzima succinil coenzima A sintetase. Então essa coenzima A, ela sai do succinil coenzima A, e depois de tudo isso, com a formação de ATP ou GTP, do succinil coenzima A, com essa reação acontecendo por conta da enzima succinil coenzima A sintetase, você tem a formação do succinato, ou ácido succínico. Teve descarboxilação aqui? Não teve. Por isso que aqui do succinil coenzima A você tinha 4 carbonos, e para o succinato você vai ter 4 carbonos ainda. Aí esse succinato, ou ácido succínico, o que vai acontecer? Vai sofrer a ação de uma enzima chamada enzima succinato desidrogenase. Essa enzima succinato desidrogenase, junto com a ação do FAD+, esse FAD+, é um FAD oxidado. Ele vai oxidar o succinato a fumarato, com a ação dessa enzima aqui, enzima succinato desidrogenase. Então tinha um FAD oxidado, vai virar um FAD reduzido. E o succinato vai virar o quê? Fumarato, ou ácido fumárico. Ou seja, depois da oxidação do succinato, ele vai virar fumarato. Teve descarboxilação? Não teve, por isso que o succinato tinha 4 carbonos e o fumarato, ou ácido fumárico, continua com 4 carbonos. Essa reação aqui é reversível também, tá? Vamos para uma próxima reação reversível. Você vai ter do fumarato para o malato a ação da enzima fumarase. Essa enzima fumarase vai favorecer a hidratação. Então vai entrar uma molécula de água aqui no fumarato e ele vai virar malato. O malato continua com 4 carbonos, porque o fumarato também tinha 4 carbonos e não teve descarboxilação aqui. Esse malato, pessoal, ele vai sofrer a ação da enzima malato desidrogenase. E essa enzima malato desidrogenase agindo junto com o NAD oxidado, porque esse NAD oxidado ele vai oxidar o malato, e quando ele oxida, ele se reduz, né? Então o NAD+ vai ser reduzido a NAD reduzida, a NADH mais H.
E esse malato, depois da ação da enzima malato desidrogenase e da oxidação do NAD, ele vai virar oxaloacetato, que é o ácido oxaloacético, que também tem 4 carbonos. E esse ácido oxaloacético, pessoal, vai se juntar com o próximo acetilcoenzima A que vier, para dar origem novamente a um outro ciclo do ácido cítrico. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, são os produtos que foram aqui gerados. Só desse piruvato aqui, a gente gerou o quê? 3 NADs reduzidos, um FAD reduzido, um ATP ou GTP e 2 carbonos. Só que, como acontece isso em 2 piruvatos, eu vou ter que multiplicar tudo por 2. Então, no caso, 3 vezes 2, 6. Eu vou ter 6 NADs reduzidos. 1 vezes 2, eu vou ter 2 FADs reduzidos. 1 vezes 2, eu vou ter 2 ATPs ou GTPs. E 2 vezes 2 aqui do carbono, eu vou ter 4 gás carbônicos, certo? Esse aqui é o produto do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo de Krebs. Só que eu quero deixar uma observação para vocês, tá, pessoal? Um NAD reduzido, após transferir os seus elétrons lá para a cadeia transportadora de elétrons, lá para a próxima etapa, ela vai gerar 2,5 ATPs. Então, ou seja, cada NAD transferindo seus elétrons vai gerar quantos? 2,5 ATPs. E o FAD reduzido, os elétrons dele, quando eu for transferir, vão gerar quantos ATPs? 1,5 ATPs. Então vamos ver como é que vai acontecer em cada um. Lembra lá da glicólise? Quantos ATPs eu formei da glicólise meu? O saldo, 2 ATPs. Quantos NADs reduzidos eu formei lá na glicólise? Eu formei 2 NADs reduzidos. E lembra que cada NAD reduzido ele pode formar, com a transferência de seus elétrons, até quantos ATPs? 2,5 ATPs. Então, ou seja, eu vou ter aqui 2 mais, aí 2 vezes 2,5, dá quanto? 5. Então, eu vou ter ao todo 5 mais 2, eu vou ter 7 ATPs lá no finalzinho, lá quando for terminar a cadeia transportadora de elétrons, 7 ATPs por conta dos produtos que vieram da glicólise, beleza? Aí vamos lá. A oxidação dos piruvatos pelo complexo lá da piruvato desidrogenase. Lá se formaram quantos NADs reduzidos? 2 NADs reduzidos. E o NAD reduzido, tá, pessoal? Transferindo seus elétrons lá na cadeia transportadora. Pode gerar até quantos ATPs? 2,5 ATP. Então, 2 vezes 2,5, eu vou ter 5 ATPs provenientes dos produtos da oxidação dos piruvatos pela piruvato desidrogenase, pelo complexo da piruvato desidrogenase. E depois o que vai acontecer? Lá no final de tudo, você vai ter que, lá no ciclo de Krebs, certo? Eu formei quantos NADs reduzidos? 6 NADs reduzidos, certo? E, lógico, né? Esses são 6 NADs reduzidos que foram formados, multiplicando eles, porque cada NAD, NAD reduzido, quando transfere seus elétrons, produz quanto? 2,5 ATPs. Então, 6 vezes 2,5, que eu já vou ter 15 ATPs provenientes daqui. Quantos FADs foram produzidos lá no ciclo do ácido cítrico? 2 FADs reduzidos. E cada FAD reduzido, transferindo seus elétrons lá para a cadeia transportadora, vão produzir quantos ATPs? 1,5 ATPs. Então, eu vou ter 2 vezes 1,5, que vai dar 3 ATPs. Então, só aqui, 15 mais 3, eu vou ter 18 ATPs. Aí vão ter a formação de 2 ATPs mesmo, da própria formação, certo? Não é um proveniente de um NAD ou de um FAD. O próprio ciclo do ácido cítrico ele produz em si esses 2 ATPs ou GTPs, que no caso, eu somando esses 18 com 2, eu vou ter 20 ATPs provenientes dos produtos do ciclo do ácido cítrico. E ao final eu vou ter o quê? 7 ATPs provenientes de todos os produtos da glicólise, mais 5 ATPs provenientes da oxidação dos piruvatos pelo complexo enzimático da piruvato desidrogenase e 20 ATPs oriundos dos produtos do ciclo do ácido cítrico, que ao todo vão formar 32 ATPs ao final da cadeia transportadora de elétrons.